Saudações, galera! Na aula de hoje nós vamos tratar de um tema fundamental, a ocitocina, a sua secreção, seus mecanismos clássicos de atuação e principalmente a sua ação cardiovascular. A ocitocina é um hormônio popularmente conhecido como o hormônio do amor, mas suas funções clássicas são exercidas no útero e nas mamas. Nos últimos anos, tem se associado a ocitocina a interações mais complexas com outros sistemas, como, por exemplo, o sistema cardiovascular e o sistema nervoso central. Seus efeitos no sistema nervoso central foram responsáveis pela sua fama como hormônio do amor. Entretanto, a ocitocina parece estar implicada em várias outras formas de relações sociais e sentimento. Um estudo publicado na revista Nature, em 2005, sugere seu efeito na confiança entre humanos, participando da construção de laços sociais. A ocitocina é um nonapeptídeo produzido pelo hipotálamo, nos núcleos paraventricular e supraóptico. O hormônio é produzido no corpo celular ou pericárdio dos neurônios, armazenado em vesículas, associado a uma proteína de função ainda investigada, chamada de neurofisina. Essas vesículas são transportadas através do axônio e armazenadas nas terminações nervosas. Nos casos da função clássica, essas terminações se encontram formando a neurohipófise, ou hipófise posterior. Os núcleos onde é produzida a ocitocina possuem populações diversas de células. O hormônio é produzido principalmente nos neurônios magnocelulares, de grande volume celular, mas também é produzido nos neurônios parvocelulares, de pequeno volume celular. O mecanismo, de forma geral, para a secreção da ocitocina é esquematizado a seguir. Primeiramente, nós temos a ocorrência de um estímulo, que leva a informação à medula. Da medula, essa informação vai para o trato solitário e em seguida ao hipotálamo, onde é produzida a ocitocina. Entretanto, o estímulo é também transmitido a vias superiores, que por sua vez vão regular a secreção deste hormônio. Nessa figura, nós podemos observar as referências de neurônios parvocelulares presentes no núcleo paraventricular que se projetam para centros superiores relacionados à região da amígdala, porção vinculada às emoções e que possivelmente associa a liberação de ocitocina com relações sociais. Além disso, é possível observar as referências de neurônios magnocelulares dos núcleos paraventricular e supraóptico para a neurohipófise. A regulação positiva que promove a lactação está ilustrada nessa figura. A sucção do mamilo pelo lactente estimula mecanorreceptores localizados na região do mamilo, estimulando centros superiores que excitam neurônios ocitoninérgicos, levando à secreção pulsátil da ocitocina. Na espécie humana, outro mecanismo relacionado com a regulação positiva está na ativação dos mesmos centros superiores por vias auditivas ou visuais. A lactante escuta o choro do infante de parto, a dilatação do cérvix estimula a secreção de ocitocina. A ocitocina, por sua vez, promove a contração uterina. A manutenção da dilatação alimenta a alça de feedback positivo, garantindo a saída do feto e a expulsão da placenta. É importante ressaltar que prostaglandinas têm função importante nesse mecanismo, uma vez que sua produção é estimulada pela ocitocina, além de estimular a secreção de volta de mais ocitocina. Cessando o estímulo, a liberação de ocitocina volta aos níveis basais. No slide anterior, vê-se que a parada do estímulo exerce um papel negativo na secreção de ocitocina. Entretanto, existem outros mecanismos que podem inibir a sua liberação. Dentre eles, temos o efeito de moléculas endógenas como a alopregnanolona, opioides, GABA, entre outras. A influência negativa na secreção de ocitocina tem importância em fases distintas da vida, a exemplo da gravidez. Esses efeitos são bastante evidentes quando comparamos uma mulher grávida com uma não grávida. Na mulher não grávida, existe um pequeno desequilíbrio entre excitação e inibição dos neurônios hipotalâmicos, predominando a excitação e, portanto, favorecendo uma produção basal de ocitocina. Já na fase mais tardia da gravidez, é necessária a forte inibição da liberação desse hormônio, evitando a antecipação do parto e promovendo o acúmulo de ocitocina para o momento adequado. Um trabalho recente, de 2014, mostra a relação entre progesterona, alopregnanolona e ocitocina. Níveis altos de progesterona cursam com níveis altos de alopregnanolona. A alopregnanolona, por sua vez,
atua de forma alostérica nos receptores de GABA, aumentando o tempo que esses passam abertos e, portanto, promovendo a inibição da secreção de ocitocina. Vale lembrar que o GABA é um neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central em virtude do influxo de cloreto no neurônio, dificultando a despolarização. Outras moléculas têm papel importante na inibição, como, por exemplo, encefalinas e, provavelmente, óxido nítrico. Já no final da gravidez, a queda nos níveis de progesterona leva à queda nos níveis de alopregnanolona, diminuindo a inibição dos neurônios citocinérgicos. Além dessa diminuição da inibição, tem-se um aumento na excitação por sinais advindos do cérvix. Fica evidente, portanto, que há um desequilíbrio, predominando a excitação desses neurônios e favorecendo a liberação de ocitocina, que, por sua vez, aumentará ainda mais a excitação através de feedback positivo discutido anteriormente. Quando falamos de um mecanismo bioquímico da atuação da ocitocina, devemos primariamente lembrar que sua estrutura é a de um nonapeptídeo, ou seja, formado por 9 aminoácidos, diferindo da vasopressina em apenas 2. A secreção da ocitocina é estimulada pela dilatação do colo do útero e da vagina e pela sucção da mama. Durante o trabalho de parto, não são detectados altos níveis desse hormônio em virtude da sua natureza pulsátil de secreção. Este neuropeptídeo age através da ligação a um receptor de membrana acoplado a uma proteína G. Ativa a fosfolipase C e estimula a liberação de cálcio intracelular através do inositol 1,4,5-trifosfato, além da ativação direta ou induzida por despolarização dos canais de cálcio. Somado a isso, a ocitocina também aumenta a produção de prostaglandinas, o que aumenta o estímulo para as contrações uterinas. A ocitocina tem uma meia-vida entre 5 a 12 minutos, ligando-se pouco a proteínas plasmáticas, e promove múltiplos efeitos em diferentes partes do corpo. No útero, esse hormônio estimula a frequência e a força das contrações uterinas. Quanto maior a atividade do estrogênio, maior será a expressão de receptores de ocitocina, regulando a concentração de seus receptores e modulando a sua ação. Já a progesterona antagoniza o efeito estimulador da ocitocina. Além disso, na mama, o neuropeptídeo em questão desempenha importante papel fisiológico na ejeção do leite. A estimulação da mama por meio da sucção e de manipulação mecânica induz a secreção de ocitocina, que provoca contração do mioepitélio que circunda os canais alveolares na glândula mamária. Por outro lado, no encéfalo, a ocitocina é um importante regulador do sistema nervoso central, modulando comportamentos relacionados à confiança, autoestima e de sistemas autônomos ligados à ansiedade e ao medo. Dessa forma, certas áreas do encéfalo que respondem a estímulos dolorosos, como a amígdala, o mesencéfalo e o núcleo estriado, diminuem a ativação na resposta a estímulos estressantes após tratamento com ocitocina. Esses efeitos comportamentais são muitas vezes dependentes da espécie e do sexo. No entanto, o mecanismo neuroquímico dessa interação permanece não elucidado. Estudos farmacológicos evidenciam a existência de receptores vasculares da ocitocina, sendo estes responsáveis pelo seu efeito hemodinâmico. Uma das hipóteses para a existência do efeito hipotensor é que, além de promover uma vasodilatação por atuação direta sobre os receptores cardíacos vasculares, atua indiretamente por estimular a liberação do peptídeo natriurético atrial, PNA. Quando falamos da ocitocina durante o parto, temos que ela pode tanto ser utilizada em caso de parto normal para induzir o parto, quanto em uma cesariana, de maneira eletiva também para haver a indução do trabalho de parto. Contudo, existem casos em que, mesmo após a administração da ocitocina, não há dilatação necessária para que tenha o parto. Então, é realizada imediatamente uma cesariana de emergência. Contudo, como a ocitocina já foi administrada, tem-se que os receptores ficam dessensibilizados. E a atuação em seu uso principal, que é de evitar a atonia uterina, fica prejudicado, sendo necessárias grandes doses para que haja uma nova contração do útero, sendo esta contração do útero no pós-parto o principal mecanismo de hemostasia. Agora, vamos falar de uma maneira mais específica dos efeitos cardiovasculares da ocitocina. Nos cardiomiócitos, a ocitocina promove uma potenciação da entrada da glicose nessas células quando estas estão expostas à hipóxia ou em condições de resistência à insulina. De maneira central,
temos que a infusão intraventricular central de ocitocina é acompanhada de uma elevação da pressão sanguínea, o que provavelmente está relacionado à estimulação dos receptores de substância P no prosencéfalo. De maneira cardiovascular, receptores de ocitocina estão associados às vias do peptídeo natriurético atrial, do GMP cíclico e do monóxido de nitrogênio GMP cíclico, o que exerce efeitos inotrópico e cronotrópico negativos e aumenta a vasodilatação. O efeito hipotensor da ocitocina ocorre por uma atuação direta nos receptores vasculares e indireta através da liberação do PNA. É investigado, entretanto, através de estudos farmacológicos, que existem receptores de ocitocina com propriedades vasoconstrictoras em alguns territórios vasculares, tais como vasculatura cerebral e umbilical, em humanos. Por fim, dependendo da magnitude da diminuição da pressão arterial, pode haver uma elevação no débito cardíaco através do próprio reflexo baroreceptor, este estimulado pela diminuição da pressão arterial. A ocitocina pode ter grande uso no contexto de cesáreas, pois ela tem uma grande ação uterotônica, sendo utilizada de forma terapêutica ou profilática, com o objetivo de reduzir a chance de atonia uterina e consequente hemorragia após a dequitação, pois é notável que a contração do músculo liso uterino é a principal forma de manutenção da hemostasia pós-parto. Entretanto, não parece haver um consenso acerca das dosagens e dos métodos de administração adequados. Quando falamos de métodos de administração, vemos que existem duas maneiras, sendo os dois principais o bolus, consiste em uma grande dosagem em curto período de tempo, ou a infusão, que seria uma menor concentração infundida ao longo de um maior tempo. Quando falamos de bolus, é notável que os efeitos hemodinâmicos acontecem de maneira bastante brusca. Portanto, há uma preferência à utilização da infusão contínua, por ser uma maneira mais leve e propiciando uma maior adaptação do paciente aos efeitos da ocitocina. Nesse gráfico, nós temos evidenciadas as mudanças na pressão arterial média com a utilização da ocitocina. Nesta curva está ilustrada a utilização em bolos, na qual vemos uma brusca redução da pressão arterial média, seguida de uma relativa normalização a partir de 105 segundos após a sua infusão. Já na infusão média, ou infusão contínua, nós vemos que os efeitos são bastante mais leves e prolongados. Portanto, vemos que em pacientes de risco, com hipotensão ou quaisquer outras comorbidades, a infusão contínua torna-se bastante mais adequada, por ser mais sutil e mais favorável a uma manutenção da hemodinâmica do paciente. Já tratando de mudanças nas pulsações, vemos novamente que a infusão em bolos tem efeitos bastante bruscos, aumentando de maneira veloz a pulsação em um curto período de tempo. Concluindo, temos notavelmente que a ocitocina é o fármaco de primeira escolha para o tratamento de atonia uterina. Diante da literatura e dos artigos analisados, depreende-se que os efeitos colaterais do seu uso estão ligados à escolha do regime de administração do fármaco, sendo eles mais prevalentes quando do uso em bolos, quando comparado à infusão contínua. Não existe uma determinação exata sobre a dosagem ideal, mesmo a ocitocina tendo sido usada há mais de 50 anos. Ela é administrada de maneira empírica, dependendo do regime de cada instituição. Sua eficácia é comprovada estatisticamente, observando-se que há uma redução de 40% nos casos de hemorragia pós-parto em que são utilizados ocitocina, independente do seu uso em bolos ou em infusão contínua.